Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou contente por estar mais uma vez aqui com os irmãos para compartilharmos, para estudarmos a palavra de Deus. Eu sei que a chuva chegou bem no momento do início, do culto praticamente, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui. E assim como a palavra ela é uma semente, eu sei que ela, ao ser lançada nesta noite mais uma vez, ela será plantada nos corações dos que estão aqui. E vocês estarão divulgando, plantando também esta semente no coração dos demais, que porventura não puderam estar aqui. Irmãos, assentados mesmo, abra comigo a palavra do Senhor, as Escrituras em Oséias, capítulo 4, verso 6. Nós estamos hoje em um culto, após nós termos saboreado praticamente uma semana inteira. Eu só faltei uma noite, todas as noites que nós tivemos aqui, eu sei que foram noites abençoadas. O banner até ainda está aqui, falando ainda sobre o tema, que é em Hebreus, uma parte muito bonita, fala sobre a multiplicação, e multiplicação fala de semente, é como nós estamos falando aqui já, E eu quero dizer para os irmãos que o resultado desta semana, eu tenho certeza que serão resultados maravilhosos. A palavra do Senhor continua nos alertando. Eu achei por bem, orando a Deus, consultando o Senhor, de trazer essa palavra nesta noite, pela qual nós vamos ministrar. Uma palavra que realmente trará para o nosso coração, para o ano todo. Eu tenho por certo que será um alimento para o ano todo também. Um alimento que servirá de alerta, de advertência, porque eu sei que nós estamos na presença de Deus, nós estamos aqui agradecendo a Ele pelas bênçãos, nós estamos aqui sempre como pedintes também, porque nós somos pedintes, Ele nos dá esse direito, mas a maior glória, a maior vitória nossa, como igreja, não é só estarmos aqui na presença de Deus, ou seja, agradecendo, pedindo, recebendo. O maior anseio nosso como igreja é realmente a vinda do Senhor Jesus, é realmente encontrarmos com Ele um dia, é estarmos preparados, sempre advertidos pela palavra, sempre aprendendo a palavra, para sermos limpos por ela, como foi dito aqui esta semana. Então, por isso, hoje será realmente, como o pastor falou, uma continuação, porque a palavra é a mesma, o real intérprete, que é o Espírito Santo, é o mesmo, a nossa intenção é a mesma, a unidade da igreja é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, então tudo será maravilhoso também nesta noite. Eu sei que não será diferente. Vamos ler, eu estarei lendo só, os irmãos só olha em silêncio aí na sua Bíblia, Oséias capítulo 4, apenas o verso 6. E assim sendo, será só a parte A também do verso 6. Está assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, mais ou menos 700 e alguns anos antes de Cristo, Oséias, um profeta que foi marcado por muitas provações, como nós ouvimos aqui na última noite da campanha, quanto maior a profundidade da provação, maior a profundidade com Deus. Oséias, se fôssemos aqui, eu não tenho tempo de relatar aqui todo o fundo histórico do livro de Oséias, ou da pessoa de Oséias, o contexto histórico. O meu principal objetivo aqui não é esse, mas temos que começar por aí. Nós observamos que Oséias, ele sofreu tremendamente, foi muito provado por Deus, mas foi exaltado também por Deus, porque obedeceu.
E nós observamos que toda a nação de Israel, ela praticamente 700 anos antes de Cristo, porque 1000 anos antes, foi uma época muito importante na nação de Israel, a época áurea de Israel. Nós sabemos que depois da monarquia, ou seja, consolidou-se a monarquia, depois, de repente, o reino se dividiu, e esse reino, uma vez dividido, nós sabemos que todas as vezes que um reino se divide, de repente há transtornos terríveis, e nós observamos que, quando aquele reino de Israel se dividiu, Jeroboão ficou reinando 10 tribos. No início foi tudo muito especial, foi muito bom, muita prosperidade. Mas nós observamos que, juntamente com aquela prosperidade daquele reino do norte, que Jeroboão estava reinando, juntamente com aquela grande prosperidade, estava acontecendo também muitas inquietações políticas. Estava aparecendo naquele reinado. E a gente não pode esquecer que mesmo um reino sendo dividido, a nação era a nação escolhida por Deus. Era a nação de Israel. E nós observamos que Deus não fica alheio à circunstância de um povo que é especial para Ele. Assim como hoje nós somos o Israel de Deus pela fé, Deus também não está alheio às nossas situações. E nós observamos que naquele contexto de, entre aspas, muita prosperidade, havia situações complicadíssimas. E Deus, como cuida, como sempre, além das crises políticas, havia derramamento de sangue, havia muito roubo, havia fornicação, adultério, veneração a Baal. Baal, não sei se os irmãos já observaram esse detalhe, Baal, na verdade, não é um deus, é um título, e esse título servia-se para vários deuses. Então havia essa veneração a outros deuses, e nós observamos também que, neste contexto, aí Deus, preocupado com o grande amor que Ele havia dispensado para aquela nação, mediante a promessa, Deus levanta mais um profeta. E agora Deus levanta Oséias. Levantou Oséias com umas propostas um tanto difíceis, né? Começando pelo relacionamento dele e assim por diante. Mas Oséias, ele venceu os obstáculos e começou a profetizar mediante toda aquela situação terrível no reinado do norte, no reinado de Jeroboão. Então, o que nós, de repente, chamamos, como pensadores da Bíblia, o que nós chamamos, aquela situação, ela leva-se o nome de apostasia. A nação de Israel, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles estavam apostatados na fé. E sempre que a nação de Israel estava passando por crises desta forma, Deus levantava alguém. Isso também não é diferente hoje. Deus está sempre levantando alguém. E nós observamos que, de repente, Osés levantou-se profetizando naquele reinado. Ele, mesmo mediante aquela prosperidade, como eu disse, material, e aparentemente para muitos estava tudo bem, mas para a maioria não estava, não. E ele levantou-se como um farol a brilhar naquela situação, gritando alto, falando a tempo e fora de tempo o que Deus queria que aquela nação ouvisse. Irmãos, e a coisa foi tão dura, a mensagem para Osés, de repente ela era tão dura, que ela não chegava só para aquele povo que estava sendo vitimados pela apostasia. A mensagem de Osés chegava também até para os próprios sacerdotes. Nós observamos no versículo que nós lemos, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Olha a continuação do versículo que nós não lemos. Porque tu, sacerdote, rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quer dizer, aqueles a quem Deus tinha passado a autoridade, a liberdade, para que passasse conhecimento para o povo, ou seja, aqueles que eram os responsáveis de ensinar o povo, tinham deixado de ensinar. É por isso que eu falo que a mensagem para ele como profeta era dura. Olha bem onde ele teria que mexer. Ele teria que mexer às vezes até com os próprios sacerdotes, como aqui está falando.
O povo estava perecendo por falta de conhecimento, não é porque Deus não estava enviando conhecimento, é porque quem estava realmente com a autoridade, a determinação para poder estar ensinando, havia parado de ensinar. Eu louvo a Deus que conosco está sendo ainda diferente. Não tem faltado ensinamentos. Muito pelo contrário, eu sempre tenho dito isso. Parece que tem pessoas hoje que estão enfastiadas da Bíblia, estão enfastiadas de ensinos, de sermões, de pregações. Tem pessoas que, de repente, durante uma palavra, ele se distrai com qualquer coisa. Naquela época não era porque, irmãos, não havia ninguém ensinando, não. Realmente faltava. Quem estava apto a ensinar, estava rejeitando a obrigação, o dever de ensinar, que eram os sacerdotes. E aquele povo, então, estava sendo destruído, porque estava faltando palavra, estava faltando conhecimento. E quando isso acontece, gera um esfriamento, o qual nós chamamos, entre outros sinônimos que nós damos a isso, de apostasia. E nós observamos, irmãos, que, por falar em apostasia, eu gostaria de estar refletindo com os irmãos nesta noite. É uma palavra que, ao longo dos anos, a gente ouve bastante sobre ela. Lá em 2 Tessalonicenses, me parece capítulo 2, verso 3, está que antes que a vinda do Senhor venha a acontecer, muitos apostatarão da fé. Não é isso, pastor Voltaire? Muitos apostatarão da fé. É uma advertência de Paulo, já muitos anos depois de Oséias, que antes que a vinda do Senhor viesse a acontecer, essa questão dessa apostasia, isso continuaria afrontando a igreja, o povo de Deus. Então, irmãos, não adianta só a gente ouvir falar sobre uma palavra, de repente a gente vai banalizando, vai acostumando com ela, Sara, e de repente a gente não dá muito valor. Será que de repente nós não estamos sendo confrontados ou pegos em situações que nos levam a viver aquilo que nós estamos de repente nem mesmo conhecendo mais? Vamos olhar aqui alguns slides que eu trouxe, para nós estudarmos um pouquinho sobre o que é que estava acontecendo na nação de Israel. O que é que irá acontecer muito mais do que já está acontecendo antes da vinda do Senhor. Irmãos, isso é bom nós ficarmos sabendo disso. Em nome de Jesus eu declaro, esta igreja ela não apostatará por falta de palavra, pastor Voltaire, por falta de conhecimento, por falta de quem, de repente, resolve pagar um preço para estar trazendo esclarecimento. Estamos aqui para poder trazer conhecimento. O que é isto? Para que o Senhor venha nos livrar dessa situação. Apostasia, irmãos, nós observamos aí. Ela vem de um termo grego. Essa questão de estudar as línguas originais é um tanto chata, principalmente para pessoas que estão iniciando e eles não gostam muito, né? Mas é para a gente ter uma ideia, de repente, de onde surgiu isso aí, o verdadeiro significado. Quando a gente olha no original, fica mais fácil de entender. Nós observamos ali que a palavra apostasia, ela vem de um termo grego, que significa o quê, irmãos? Retirada, abandono. Bom, aí não nos pegou ainda, né? Nós que estamos aqui, não. Mas já pensou se essa palavra fosse no domingo à noite? Num dia de ceia que nós pegamos a igreja lotada. Que muitos vêm porque, infelizmente, tem os turistas, né? Infelizmente, todos os lugares têm isto, né? E, de repente, é claro que muitos também não estão aqui devido às ocupações. Mas, se não me engano, ainda é tempo de férias, não é isso, pastor? Aulas, né? À noite, os jovens, né? Por exemplo, se ficar sabendo disso aí, vão ficar bem mais espertos, né? Muitos não retiraram ainda, não abandonaram a casa do Senhor. Mas, olha aqui, significa retirada, abandono, ou seja, moral da história, trazendo para um português bem claro, largando o grego para lá. Apostasia significa o quê, irmãos? Cortar o relacionamento com Cristo. Irmãos, será que só corta relacionamento com Cristo quem está fora da igreja? Só, irmão Elias.
Será que tem pessoas dentro da igreja que já não relacionam-se mais com Cristo? E como tem? Quero o que Ele pode fazer, mas não quer Ele, né? É o que eu sempre falo, tê-lo como Salvador é fácil. Eu quero ver tê-lo como Senhor. O senhorio dele, deixa Ele mandar, deixa Ele determinar. Não é isso? Então, irmãos, apostasia é isso, cortar o relacionamento com Cristo. Muitos dentro da casa do Senhor já não se relacionam mais com o Senhor. Acha que não perdeu o prazer. Né? Entra no procedimento de cegueira. Continuando. Alguns passos que levam à apostasia. Vamos ficar atentos a isso aí, para ver se a gente não vai ser pego nenhum deles, né? Olha aqui, alguns passos. O primeiro é por descaso ou falta de fé, deixarmos de levarmos a sério as verdades e advertências da palavra de Deus. Ou seja, um dos passos é por descaso ou falta de fé, deixarmos de levarmos a sério as verdades e advertências da palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas não levam a sério mais? Será que é por um descaso? Ou porque não crer mais? Cansaram de esperar? O segundo passo que leva é quando as realidades do mundo chegam a serem melhores para nós do que o reino de Deus. Mas não é possível que isso aconteça. As coisas do mundo chegarem a ser melhor. Quando um dos pastores que ministrou aqui essa semana falou sobre o Facebook, eu ainda havia comentado isso com o Rondinelli, pensando em realidades que, por mais que são quentinhas da agora, né, que está no auge. Irmãos, muitos ignoram, mas a gente tem que analisar tudo. O pastor Jorge mesmo sempre falava isso, que escutar, de repente, é igual comer peixe, né? Dependendo de quem a gente escute, né? E das palavras que a gente escuta. Ele que gosta muito de pescar e de peixe, ele sempre fala que é mais ou menos igual comer peixe. Separa a carne para lá, os espinhos para cá, as costelinhas, aquilo que não convém, deixa de lado. Mas as grandes informações que vieram através de alguns DVDs, de alguns conteúdos dos Illuminatis, da questão daquelas mensagens ocultas, não é isso, Rondinelli? As verdades ocultas. Irmãos, naquilo tudo lá, de repente a gente pode tirar alguma coisa boa. Não é da agora. Quem quiser pesquisar isso depois, que tenha toda a liberdade, é bom se você fizer isso. Não é da agora essa questão de que essa facilitação tão grande da perca de privacidade, isso não surgiu assim, sem mais, sem menos, não, pastor Voltaire. Isso já estava na mente de Satanás há muito tempo. E muitos homens de Deus, e até não homens de Deus, curiosos, estudantes da questão da humanidade, do ser humano em si, de todo o contexto, já estava prevendo isto. A tecnologia só está avançando. Irmãos, o que eu vejo com isso em resumo? Quando aquele pastor falou aqui sobre o Facebook, muitos aqui enquadram até nisso aqui, ó. É um dos passos que caminha para a apostasia, é quando as realidades do mundo chegam a serem melhores. Quanto tempo, eu tenho certeza, quantos que estão hoje aqui, de repente, que tem Facebook, quem foi que deixou de dar uma olhadinha nele aqui? Se fosse para pedir para levantar a mão, seria poucos. Nem que seja para colocar um monte de K maiúsculo lá, kkkk, como se estivesse criticando, sorrindo, ou sei lá o que com alguém, compartilhando uma alegria muito fantasiosa e passageira, enganosa. Sabe? Se coloca tanta coisinha. Irmãos, eu falo porque de vez em quando alguém entra nos meus aparelhos que eu tenho, no iPad, no iPhone, no computador lá em casa, e entra no Facebook e deixa aberto, e eu também sou obrigada a entender e olhar, porque eu não tenho tempo para isso.
Quando eu entro já é para estudar e alimentar da palavra de Deus. Eu não tenho tempo para isso. Não tem Hotmail, não tem, né, ou seja, Orkut, não tem Facebook. Só tem Hotmail porque por necessidade eu preciso. E aí eu entro naquilo ali e fico analisando as bizarrias, as bobagens, os passatempos. E aí, quem consultou ele hoje e vai consultar a semana inteira, teve coragem de pelo menos consultar um versículo da palavra de Deus hoje? Teve coragem de abrir a Bíblia e consultar isso aqui, para ver se na ousadia da nossa insignificância ou incapacitação ou limitação, a gente pudesse ter a humildade de dizer: Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer? O que o Senhor tem? Eu quero relacionar com o Senhor. Eu se relacione através do Face com tantos, por que não? O grupo de amigos é tão fantástico. E esse amigo que é Jesus? Não foi ele que falou que chamou os discípulos o quê? Não os chamaria mais de servos, mas os chamaria de amigos, que compartilham intimidade, que até sorri de coisas bobas, mas amigos que fazem diferença. Irmãos, eu fico pensando, tem pessoas que estão valorizando mesmo, e cuidado, irmãos, isso está começando sorrateiramente, quando a gente pensando naquelas questões que eu disse, das verdades ocultas, das coisas que estão de repente sendo soltas por aí, que muitos estão alheios e nem percebendo que mesmo, viu, irmão Custódio, sendo levado por pessoas mundanas e às vezes até sem comprometimento, mas Satanás está usando a todo vapor quem ele quer, ou que seja servo de Deus ou não, para de repente nos pegar pelo pé e complicar e trazer entretenimentos que tira a nossa vontade de relacionar-se melhor com o Senhor, ou nosso tempo para com Ele. Então, isso é passo que leva à apostasia. É quando as realidades do mundo chegam a serem melhores para nós do que o reino de Deus. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo nessa noite a falar sobre isso aqui, vocês não terão mais coragem nem tranquilidade de consultar o Facebook sem primeiro tirar pelo menos 3 minutinhos com a palavra de Deus num versículo. Porque se vocês fizerem isso, o Espírito Santo não vai deixar vocês tranquilos. Estou falando isso aqui mediante a autoridade que me é dada por Ele. Vocês não ficarão em paz mais, se fizer isso, consultar todos esses detalhes aí que eu estou dizendo, partindo para tudo isso, sem tirar um tempinho para consultar a palavra de Deus. Que faça, mas que faça com cautela, com domínio próprio, com equilíbrio, porque entra na questão da licitude e da conveniência, né? É lícito, mas se começar a dominar já atrapalhou, já complicou. Outro passo que leva à apostasia, que é cortar o relacionamento com o Senhor. É por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante ao pecado na sua vida. Irmãos, é a questão do acariciar-se o pecado. Eu tenho uma luta interna comigo muito grande, minha família sabe, meus filhos, meu esposo, meus pais que estão aqui. Irmãos, não é dizer que eu não gosto, não, de músicas mundanas, aquelas da época da Jovem Guarda, aquelas românticas. Gosto, não vou, eu vou ser sincera, eu gosto. Mas todas as vezes que eu ouço músicas como aquelas, aquilo me gera tristeza na alma, eu não sinto bem. E todas as vezes que eu insisto, eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, de repente, me pega pelo pé e também não me deixa tranquila. E ele fala muito mansinho, e aí, de novo? Isso não é para você. Você é diferente, você é especial, você é vaso. Você tem que ser diferente, vence isso, eu vou te ajudar. Você tem a mim como aliado, conta comigo. O Espírito Santo é tão maravilhoso, sabe, irmãos? Então essa questão da gente gostar é uma coisa, ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra coisa. Agora, de repente, a gente começa a acariciar aquilo que a gente sabe que não pode, sabe que não deve, e vai tolerando, e a cada vez mais tolerando, o que vai acontecer? É mais um passo para cortar o relacionamento com o Senhor. Vamos para a continuação.
o quarto passo aqui. Por causa da dureza de coração, não faz caso da repetida voz que eu acabei de falar e repreensão do Espírito Santo. Irmãos, Efésios 4:30. Se fôssemos falar só sobre esse versículo aqui hoje, falaríamos 2 horas nele, ó. Eu já ouvi uma ministração de quase 3 horas neste versículo uma vez. Está aqui: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu tenho o selo do Espírito. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus. É como eu já disse para os irmãos aqui uma vez, recapitulando rápido, né? Aqueles grandes latifundiários da época, né? Como meu pai gosta de usar essa palavra, né? Aqueles homens ricos que tinham muitas lavouras, muitas matas, com muitas madeiras. Viu, irmão Custódio? Essa ideia de selar, Paulo lembrou, foi disso. Eu já falei isso aqui para os irmãos. De repente, aquele homem precisava de algumas madeiras, ou para o gasto, ou para vender. Aquele fazendeiro, dono de muitas florestas. O que ele fazia? Pegava ali um dos seus homens de confiança, pegava um anel que ele tinha e de alto relevo, colocava aquele anel na mão daquele homem de confiança dele, aquele empregado, e dizia para ele: olha, vai e sela para mim 10 árvores bem frondosas, bem de madeira, da madeira tal, da qualidade tal, da espessura tal, porque eu vou precisar de mandar cortar essas árvores, eu vou recolhê-las. E aquela pessoa de confiança ia com aquele anel e selava ali aquelas árvores, quantas fossem necessárias. Selava ali aquelas árvores, voltava, devolvia o anel para aquele dono daquela floresta, e no dia certo, na época certa, aquele dono daquelas árvores mandava alguém ir procurar aquelas árvores. Mas procurar as quais? As que estavam seladas. Foi isso que Jesus fez. Mandou o Espírito Santo, selou a mim, selou você. Nós temos o selo. Já pensou no meio de quase 7 bi, no mundo de pessoas, eu e você estamos selados. Estamos selados porque o dia que Ele vier, que Jesus vier, que é o dono da nossa vida, Ele vai recolher quem? Aqueles que foram selados. Agora eu vou entristecer aquele que veio, que selou, que veio com um ofício tão especial. Não, irmãos. O quinto passo é a falta de buscarmos o Senhor continuamente e corretamente. Essa palavra corretamente, ela pega a gente muito pelo pé. Buscar o Senhor de uma forma, mais ou menos, é uma coisa. De forma contínua e correta. Eu gostaria que alguém pudesse ler Romanos 12, 1 e 2 para nós. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o primeiro versículo termina que jeito, pastor? Lê de novo o primeiro, pastor, por favor. Buscarmos o Senhor de forma que ofereçamos a Ele o nosso corpo, que é o nosso culto racional. Irmãos, foi falado aqui domingo, corpo, alma e espírito é composto. Nós somos compostos, há uma tricotomia em nós. Culto racional. Quantas pessoas que eu falo que buscar o Senhor de uma forma correta e contínua e correta não é fácil e nem muito visto? Pelo seguinte, irmãos, buscar o Senhor ou dizer que estamos aqui na casa do Senhor para buscarmos o Senhor de uma forma que não seja racional é muito vista. Culto racional fala de culto pensando. Oferecer a Ele um culto pensando. Irmãos, se todos que entrassem aqui numa igreja, num templo como este, para cultuar o Senhor, e oferecesse a Ele, continuamente, um culto
pensando, não seria necessário tanta mandação, sabe? Faz isso, faz aquilo. Não estou dizendo que não deve. Agora vai ter que fazer. Temos que partir para isso, por quê? Porque o povo, a massa é manipulada. Mas, Monei Vitor, se eu e você pensando o quanto é glorioso estar aqui, quando a gente dobrasse o joelho para orar, a gente já dobraria, porque nem tem gente que nem usa mais fazer isso quando chega na igreja. Não tem coragem de dobrar o joelho para agradecer a Deus, porque chegou aqui. Para pedir o Senhor para abençoar quem vai ministrar, para pedir o Senhor que venha abençoar as pessoas que vão ouvir a palavra. Quantas vezes eu ajoelho aqui e a primeira coisa que eu falo, Jesus, eu te agradeço pela minha salvação. Quando eu penso isso, irmãos, isso me enche a minha alma de gozo. Quem mandou eu falar isso? Ninguém, eu pensei. Oferecer a Deus um culto pensando, é você pensar no que você vai fazer aqui durante o culto. Mas tem gente que não pensa nada, e precisam de pensar para eles. Levanta a mão aí e dá glória a Deus. O pastor de domingo estava lutando para arrancar glória a Deus, porque ele falava, irmãos, e aí, vocês podem ou não podem? Vai dar ou não vai? Porque, irmãos, nós viemos de uma igreja de meio século, que eu já estou nela, que não precisava, não, quase que tinha que mandar a calar a boca. Paulo teve que moralizar, calma, fala um de cada vez, língua estranha demais também, vai dar problema, né? Fala para você mesmo. Se Paulo tivesse que falar aqui hoje, ele ia falar diferente. Mas por quê? Eu não culpo quem está conduzindo o culto hoje, de repente, de ter que fazer tanto isso. Mas nós estamos ensinando aqui, irmãos. Ninguém vai perecer por falta de conhecimento. Há uma geração nova na igreja, que tem que aprender a fazer as coisas pensando. E quando a gente, de repente, é obrigado a fazer sem estar sentindo? Só porque mandou. É bom, irmão Elias? A gente faz constrangido. E está agradando a Deus? Não está. Fica ruim. Mas quando a gente está aqui com o pensamento ligado no céu, com sentimento de gratidão, continuamente, corretamente, oferecendo um culto racional, que é pensando, irmãos, o culto, eu tenho certeza que é um culto diferente, e nada de ficar sem relacionar com o Senhor. Apostasia distante de nós, porque o nosso relacionamento só aumenta, é só mais bênçãos e bênçãos da parte do Senhor para conosco. Tem uns probleminhas aí que nós enfrentamos nos dias de hoje, como igreja, que nos leva à apostasia. São problemas mesmo, irmãos. Eu estou passando isso aqui para os irmãos que eu sei que são fiéis a Deus, que estão aqui porque amam o Senhor, e que estão aqui sabendo, lembrando disso. Quem já sabia vai ouvir de novo, quem não sabia vai ficar sabendo. Sabe, para nós orarmos em cima disso aí. Eu gostei da atitude do pastor Voltei quando ele disse que esse ano nós estaremos estudando mais a Bíblia. Lá em João 15:3 é que fala mesmo, Jesus falou, vós sois limpos pela palavra, é a palavra que limpa. Olha aqui, problema que a igreja está enfrentando que leva à apostasia. Dentre está ali, o primeiro é o quê, irmãos? Quem pode me ajudar a ler aqui? A ausência, está errado aqui, né? É um D. De estudar a Bíblia, ou seja, a ausência de Bíblia. A ausência de Bíblia, não é porque não estamos carregando ela não, é de alimentar da Bíblia, né? E o que é que está acontecendo para poder sobrepor isso aqui, para poder preencher, hein? O que é, hein? Que de repente toma muito tempo também, aí, ó. O que é isso aí, irmãos? ênfase, porque precisa de repente, partir para outras coisas, tem que, né? Amém, que hoje nós temos aqui 50 minutos, né, pastor? A música foi bem pouquinho, não foi? Graças a Deus que o Pompé, nessa parte, nós não temos que reclamar, não. Deus está trabalhando, né, através do pastor Volteiro, e a coisa está tomando rumo mesmo, né? Mas já foi muito complicado também. Olha aqui, isso é um problema que gera apostasia, porque música só fala o quê? O louvor, a música, ela só mexe na alma. Ela só prepara a alma. O Espírito é palavra,
E se de repente, Laurinda, você lutou, fez isso aqui, suou, pelejou, mas e ficou só naquilo e agora? Vamos terminar, irmãos, porque não deu tempo. 15 minutinhos só para a reflexão da palavra. Meu Deus. Por aí, muitas igrejas estão apostatando por isso. Faltando relacionamento, por quê? Porque não ouve mais Deus falar. Através dos vasos que são usados por Deus, através da palavra. Prosseguindo aqui. Outra coisa que atrapalha a igreja, que leva à apostasia, o sincretismo, é uma palavrinha assim pouco usada, mas ela é fácil de entender. Irmãos, olha bem, o que é o sincretismo? Sistema que combina os princípios de outros sistemas. De repente a rotina, a falta de unção vai ficando tão grande. Não é isso, pastor Ezequias? Que precisa de uns enchimentos. E acabou o repertório. Aí tudo que foi feito já é rotina. Nós que vem acompanhando há 50 anos a igreja, a gente fica assim sempre pensando, e agora, qual será a próxima fase? O que vai ser inventado? Pior que inventa mesmo. E tem umas igrejas que arrebenta com as que inventa. Daí não leva um ano, está fazendo do mesmo jeitinho, depois que arrebentou com elas. Copia tudo. Depois que arrebentou, o pastor que falou mal demais. Falou, mas falou. Agora eu sei de uma coisa, irmãos, eu não esqueço que lá de Romanos 12, o culto, quando ele é oferecido com raciocínio, pensando, buscando, sabe o que é que o Espírito Santo realmente quer fazer? É um culto que nenhum parece com o outro, que sempre eu falo. É um culto diferente e que a gente não precisa estar esforçando muito nada para trazer a diferença, porque Ele é responsável por trazer a diferença. Ele faz a diferença, porque o interesse é dele. Tem gente que pensava foi tão simples. Simples para quem não estava pensando. Para quem não estava entendendo o mistério. Sabe? Que mistério é mistério, né? É para os espirituais. Mas quem está ligado não perde uma vírgula, entende tudo. Enquanto eu calo, o Espírito Santo continua. Eu vejo irmãos chorando lá atrás já. Enquanto eu calo, o Espírito Santo continua. Ele tá levando, concluindo a mensagem que nós precisamos. E aí é rotina, né? Não. Quer ver gostoso? Ultimamente, esses últimos dias eu nem tenho vindo, mas eu confesso para o pastor Voltaire que na sequência de umas 8 segundas ou sextas, que eu aparecia aqui 5:30 da manhã com o Rondinelli, nas primeiras 4 vindas aqui, pastor, eu não consegui liberar uma palavra na oração, a não ser lágrimas. O Espírito Santo me trouxe um quebrantamento tão grande. Quando eu entrava ali, eu já entrava já com pressa de ajoelhar logo, porque eu não queria que ninguém me visse chorar. Eu queria era chorar. Chorar, porque eu sou uma pessoa muito dura de chorar. Eu não choro por raiva, eu não choro por mágoa, eu não choro por medo. Saio mancha roxa no corpo igual meu pai, sabe? Porque eu não choro de tristeza, mas na presença de Deus eu gosto de chorar. Mas eu tenho vergonha, eu choro no meu cantinho. E eu ajoelhava lá no fundão, sabe? E chorava, e saía daqui tão leve, porque eu havia passado por um procedimento de quebrantamento na presença do Senhor. E a reunião era simples ou não era? Ela é simples. Só vem quem realmente quer receber do Senhor. Eu nem pedia, e eu recebia porque eu me quebrantava. E a palavra diz que Ele não resiste um coração quebrantado. Deus não resiste. É simples, mas tem um negócio, tem diferença. Quando, mesmo sendo simples, se tiver a unção de Deus, é especial e é diferente das outras. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Essa busca está gerando apostasia, porque é uma busca que mistura uma coisa com a outra, uma coisa... Tem um exemplozinho ali, né? É uma mistura litúrgica, tem que agradar gregos e troianos, né, Laurinda? Tem que inserir algumas coisas na liturgia que vem lá não sei de onde, mas Deus vai dando graça e o Senhor está renovando a cada dia também os que estão trabalhando e não ocupando os que trabalharam, não, de maneira nenhuma. Nós observamos que é como a revoada dos gansos, né? Eu comparo a obra do Senhor dessa forma, a revoada dos gansos. Quando está aquela fileira grande, como daqui na porta, de gansos, tentando quebrar o vento, correndo contra o vento para vencer a tempestade, o que acontece?
O primeiro lá da frente, é onde eu esqueci o nome daquele porteiro lá, daquele irmão. Suponhamos que é o primeiro ganso, né? Quando ele percebe que ele está perdendo o pique, que está já precisando de descanso, o que ele faz? Ele sai de lado, os gansos fazem isso, para e espera a fila todinha passar, e ele vai lá para o comecinho de novo, pastor, para ele dar uma descansadinha. Assim, irmão Silas, irmã Patrícia, outros que trabalharam, está chegando aí outros na linha de frente, mas eu só aconselho para os irmãos que estão aí agora, fique atento à voz de Deus. Busque sensibilidade com o Espírito Santo, porque Ele tem coisa nova a cada dia. Só não encontra se não buscar, porque se pedir tem. Isso é que faz a diferença. E não precisa estar misturando muita coisa, nada, né? Observamos aqui na continuação. Outro fato aí que gera também apostasia. Nós vimos foi alguns passos lá atrás, né? Agora alguns fatos que gera. O misticismo, irmãos, é uma busca do sobrenatural, experiências visíveis. Aí se eu não ver acontecer, eu duvido. Eu tenho que ver, não estamos vendo nada acontecer. E onde fica a fé de Hebreus 11? Lá fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Não vê no âmbito materialmente falando da carne, mas espiritualmente, quantos que vêm com esse propósito e vê acontecer? Tem que ver para crer, são os tumés da vida, né? Isso é uma mistura, essa busca do sobrenatural, ela está muito grande no nosso meio. Não aqui, mas no contexto geral está muito difícil essa situação também. E de repente alguém vê falar que lá é assim, se aqui não for, então não está sendo, né? Não, não é. Tem que ser diferente mesmo. Nós temos que embasar a nossa vida pela fé. O liberalismo, irmãos, isso coloca a Bíblia em xeque, prejudica o crescimento espiritual. Nós sabemos disso, né? Nós, assembleanos, eu falo isso no seminário assembleano, quantas vezes eu tenho falado, nós não fomos muito preparados, ou quase nada preparados, para que muitas coisas fossem liberadas. Não fomos. Era uma proibição, era um jugo. A pessoa vinha lá do mundão com aquele jugo pesado, né? Vinha tremendamente sufocado pelo pecado. Se cuidasse que não entrava para uma igreja, o jugo ainda era maior ainda. E não pode isso, não pode aquilo. E não se dava nenhuma explicação do ponto de vista bíblico. Nada. E a pessoa acaba... Quantos estão lá fora até hoje porque não deram conta, ou estão lá fora porque nem tentaram, por causa da dificultação que era tamanha? Tá certo que muitos foram estudando a palavra, foram entendendo, mas nós falhamos em estar preparando o povo para liberarmos algumas coisas que de repente foram liberadas sem preparo. E isso, de repente, cai nos extremos, né? Extremos nenhum é bom, né? É bom, é puxar demais, ou seja, o fanatismo ou o legalismo demais, isso tudo traz problema. Nós temos que ter cuidado com isso também. Isso gera também a apostasia. Irmãos, como estamos quase terminando, mas ali está muitos pensadores, pessoas que estudam a Bíblia, que já está no caminho da fé há muitos anos, estão afirmando que a igreja está vivendo uma crise de identidade, que muitas vezes isso contribui para muitos se apostatarem na fé também. Olha aqui, uma perca de identidade muito grande, ó. A consciência histórica, a história da igreja, seja no âmbito inicial, como igreja primitiva, ou mesmo da reforma, ou dos seus segmentos denominacionais, ou mesmo local. Essa questão da identidade da igreja, irmãos, ela é tão séria que vamos pensar no que é nosso mesmo. Está certo que as coisas têm que ir mudando, né? Se aculturando. Mas tem coisas, a Bíblia mesmo diz que a gente não deve remover os marcos antigos, aquelas coisas que funcionam, que ainda dão certo. Se pudesse permanecer mais um tempo, era bom. Hoje nenhuma mais parece com a outra, nem no próprio ministério nosso. Já observou isso? Não parece. Estamos aí, eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué, que está tentando resgatar algumas coisas que realmente
e até introduzir outras que realmente eu creio que vai funcionar em nome de Jesus. Mas, irmãos, as coisas estão complicadas. De repente há uma confusão, pastor Deus, na cabeça das pessoas. Por que lá é sim, por que aqui não? Por que lá no pastor Paulo o chofar está sendo tocado? Por que aqui não pode? O que é isso? Que eu não sei nem o que é isso. Irmãos, a coisa está tão assim, meio misturada, meio esquisita, que a gente acaba que não está entendendo mais nada. Mas e a consciência histórica da igreja que está lá em Atos? Como que era a igreja no princípio? Era tão simples, mas funcionava. Quando a igreja reunia, o que fala que tinha lá? Parece bobagem, né? Cantaram um salmo. Dr. Rousseau Chad, há pouco tempo, eu estava ouvindo a preleção dele, ele dizendo que boa parte da família dele ainda congrega em uma igreja que só canta os salmos. Mas isso é muita bobagem. Mas e daí? Está funcionando? Que mal tem nisso? Né? Que mal tem nisso? Mas a igreja primitiva era assim. Quando a igreja reunia, uns tinha salmos, outros, né? E assim por diante, tudo era maravilhoso. Aí, de repente, as coisas vão modernizando demais, isso vai perdendo, né? Na questão do valor, da essência. Na época da reforma também, se fôssemos falar sobre isso também não temos tempo, né? E nos segmentos denominacionais, ou mesmo local, como nós já falamos também. Há uma perda de consciência histórica que atrapalha também. Do ponto de vista orgânico, irmãos, a igreja não é basicamente uma organização, é claro, nós sabemos disso, mas sim um organismo. Por exemplo, a igreja teve medo no começo, a igreja primitiva, lembra? Quando os irmãos estavam lá na prisão, a igreja fechou-se e começou a orar porque eles estavam com medo das perseguições. Se fosse só uma organização, de repente, essa questão de medo para uma organização é meio esquisita. Mas medo para organismo é normal. A igreja não pode ser só uma organização, ela tem que ser um organismo. Entende-se que, como corpo de Cristo, ela tem que ter vida. Ela é viva. E quando ela é viva, ela é diferente. Né? Ela faz a diferença. Observamos aqui mais um ponto. Isso, irmãos, está gerando muito também a apostasia no meio evangélico, a centralização do numérico. Né? Nós observamos que no crescimento da igreja parece que a única dimensão que importa é a quantidade. Isso olhando mais longe um pouquinho. Né? Frequentar uma grande igreja parece status. Fala para poder ficar lá numa igrejinha agora de 30 pessoas a essa hora. Quem já acostumou nesse templo aqui, pastor, imaginando como ele vai ficar depois de pronto. Não é fácil, não. O povo realmente quer conforto. E quem não quer? É bom ou não é bom? É bom. Mas olha aqui, frequentar uma grande igreja, ou ser um dos líderes dela, tornou-se uma obrigação vocacional. Você frequenta qual igreja? Eu sou da igreja tal. Você lidera em qual igreja? Eu lidero lá na igreja do... Catedral, né, pastor? Essa coisa de bispo e catedral agora pegou mesmo, né? A coisa, se fôssemos olhar para a palavra, essa hierarquia, ela é tão diferenciada, né? Vamos deixar para lá. Aqui, ó. E o qualitativo, como que fica? Irmãos, dentro da área eclesiástica, estou aqui para falar a verdade. Dentro da área eclesiástica, que já estudei algum tempo sobre isso, até lecionei essa matéria há muito tempo, pensando primeiro pelos tradicionais, os metodistas, batistas, presbiterianos. Muitos podem discordar de mim, mas não é obrigado a concordar também não. Que não foi eu que disse isso, eu estou passando o que eu vi e que eu observei que é certo. Uma igreja para ser bem cuidada, apacentada para valer, para ter mais unidade, mais comunhão. O normal, dentro da área eclesiástica, é no máximo 60 pessoas. Passando disso, o que eles fazem, os tradicionais? É a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta, aberta. Vão abrindo, pastor, vão abrindo. É assim ou não é no meio tradicional? Mas é difícil ver falar também que tem um batista desviado. Mas parece que só de olhar já acha que eles são.
Calma lá, irmãos, o julgamento é muito perigoso. Eu sempre percebo que os batistas são bons de Bíblia. Os melhores professores que eu tive de teologia foram batistas. Diz que um batista e uma Bíblia é inseparável. Sabe? E no meio deles é observado isso aí. Uma igreja de no máximo 60 pessoas, dificilmente ela é uma igreja que não é bem apacentada. A não ser que ela vai crescendo demais, como nós. Isso acontece conosco, 300, 400, e aí vai dividindo. Eu louvo a Deus porque aqui tem muitos pastores, né, pastor? Se for para dividir cada 50 para cada um deles, a barra vai facilitar muito, se fosse assim, né? Facilitaria muito mais para o senhor, que eu sei que todos têm o seu ofício, a sua ocupação. Mas no meio eclesiástico é observado dessa forma. Mas hoje eles não deixando a gente de lado, que graças a Deus que ainda está muito bem ainda, mas observamos lá nesse meio observamos 6.000 pessoas, não sei quantas mil pessoas. Irmãos, aquilo é uma dificuldade tremenda. Porque, e como fica a comunhão entre si, o apacentar dessas pessoas? Não é fácil, não. Não é à toa que Paulo saía abrindo uma aqui, outra ali, e assim por diante a coisa ia indo, né? Isso também é bastante bíblico também. Então, o qualitativo fica bem melhor quando também é menor, né? E Deus tem levantado muitos para trabalhar também. Graças a Deus por isso, né? Observamos aqui outro passo que atrapalha muito, ou seja, que coopera muito para a apostasia, é a divinização do pragmatismo. Irmãos, isso é uma filosofia que funciona da seguinte forma, de origem grega, né, o pragmatismo, né, que de repente é o seguinte: tentou, funcionou, deu certo, é legal, e daí? Está dando certo, para que mudar? É uma filosofia. Alguém curioso aí, vai na Wikipédia, no Google, e num dicionário bom, e olha essa palavra pragmatismo para você ver. Os filósofos, os psicólogos, que foram os autores dessa teoria, eles falam isso. E dentro da questão da divinização, passou a ser um elemento divino. Aí fala-se o seguinte: se funcionou, é de Deus. Vamos tentar fazer assim. Se der certo, Deus está nisso, pronto, e acabou. Será? E nem sequer questionam a Bíblia para poder realmente ter uma certeza. Porque se questionar, pode ser que vai achar lá que não é de Deus, né? Então é melhor não questionar, não procurar a Bíblia, né? Deixa a Bíblia para lá. A metodologia como sinônimo da ação de Deus também. Os métodos, né? Os métodos importados e adotados são apresentados e vendidos como sinônimo da ação de Deus. Quer ver? Não vou muito longe, não. Essa teologia da prosperidade, da confissão positiva e outras teologias facilitadas por aí, isso veio de onde? Quem lembra? De grandes escritores como Kenneth Hagin e outros mais, não é não? De onde? Dos Estados Unidos. Vai ver a situação da igreja lá hoje. Hoje os livros estão fazendo sucesso aqui no Brasil, mas as igrejas estão fechando para se tornarem boatos, aqueles salões. A igreja, quando tem muito membro, tem 30. É o que está acontecendo. O que adiantou? Se fosse tão bom assim, tinha dado certo lá. É claro que Deus está provando aquela nação. Mas por que importarmos isso e adotarmos isso e começarmos a fazer também da mesma forma? Isso, de repente, pode parar onde não convém, né? O desconhecimento confessional, irmãos, eu louvo a Deus que, não no nosso meio, mas muito perto, isso está acontecendo. Quantas igrejas ainda possuem confissões? Pastor Jeremias, esqueci o sobrenome dele, há poucos dias estava ouvindo um DVD que o pastor Lorival me deu de presente. Ele mesmo falou em uma das mensagens dele, estava falando sobre Geazi, a mensagem, né? Naquele DVD. Ele estava falando sobre isso. Que uma das coisas que não podia ter acabado, que ainda existe lá no meio católico, é o confessionário, né? Que coisas que de repente eram confessadas, morria lá. Ia para o túmulo com aqueles homens, né? Então, antes melhor acabar do que de repente ter também e colocar no jornalzinho daqui, né?
Mas em nome de Jesus, eu louvo a Deus porque o Espírito Santo está trabalhando de uma forma ainda muito sutil, mesmo não tendo muita liberdade, como ele já teve de trabalhar nessa área, mas Deus ainda tem homens comprometidos com ele, para que possa estar cuidando da igreja, né? Quantos membros conhecem seus símbolos de fé? De repente é muito pouco ensinado. As próprias doutrinas. Isso gera o quê? A falta de relacionamento, porque não conhece as doutrinas básicas. Não é isso? Prosseguindo aqui. O trânsito religioso. Irmãos, isso está forte. Pensa comigo se eu não estou certo. Olha aqui. Para o qual não temos estatísticas confiáveis. E que, em geral, mascara o rol de membros da igreja, os relatórios de crescimento das igrejas evangélicas. Eu já ouvi líderes por aí que nem se atreve a dizer quantos membros tem a igreja que ele dirige. Porque ele não sabe. É um entra e sai, pastor, assim, ó. E parece que fica tão interessante que é bom nem saber. Fica meio mascarado, fica legal, parece, né? Uns 500, uns 300. Mas e esse trânsito religioso? Quantos membros considerados conversos? E estão simplesmente transitando nas igrejas. Tem hora que eu fico até preocupado com o pastor Roteiro, tanto que ele deve se desgastar com isso. É quase todo culto. É 2, é 3, é 4, recebe. Irmãos, eu fico pensando, o porquê disso? Qual o objetivo? O que está acontecendo? Dá para a gente pensar muita coisa, não dá? Insatisfação por lá, insubmissão por lá. Concordo, pastor. Concordo também com isso. As pessoas que ficam andando demais de igreja em igreja, o pastor diz que normalmente o problema está nele. Ele fica tão exigente, ele cobra tanto, que acaba que a igreja que ele está não serve. Vou procurar outra. Essa minha já está. Essa igreja aqui. Esse culto está muito sem vida. Essa igreja está sem vida. Eu já disse que culto sem vida é igreja, ou seja, culto sem vida, igreja sem vida, é vida sem culto, né? É a pessoa que não está cultuando, acaba que fica procurando os defeitos e vai andar demais, porque a insatisfação ela vai se tornar cada vez maior. Esse trânsito religioso, isso está gerando falta de relacionamento com o Senhor. Não tem comprometimento, não presta conta de nada, não está nem aí. Falta de crescimento conceitual. Olha bem, o crescimento conceitual implica no desenvolvimento, ou seja, no amadurecimento dinâmico e contínuo de que a igreja tem de si mesma. A Bíblia, fonte da fé, é usada, mas não compreendida. Por que será, irmãos? É ensinada, mas não aprendida. Pregada, mas não crida. Agora é forte. Ensinar e não entender, parece que ainda está assim, até mais fácil de engolir isso aí, mas agora falar, pregar e não ser crida. Há uma diferença entre expor a palavra e usar a palavra. É por isso que há pouco tempo, me lembrei agora, já tem 5 minutos ali, posso, pastor? Mais 5 minutinhos ali. Haveria um recital em um teatro. Tanto pessoas evangélicas quanto não evangélicas poderiam estar participando daquele recital de poesias e músicas que estaria sendo apresentado naquele teatro. Diz que entrou pensando aqui em expor, trabalhando essa palavra, expor a palavra e usar a palavra, foi que eu me lembrei dessa história. De repente entrou um moço muito elegante, bonito, bem vestido, um terno da moda, né? Abriu a palavra, abriu a Bíblia no Salmo 23, começou a recitar a ler aquele salmo com muita elegância, sabe? Português muito polido, aquela oratória, aquela dicção perfeita. Terminou de ler aquele salmo e assentou. O auditório permaneceu quieto.
De repente levanta um velhinho, bem curvadinho, segundo a história, com mais de 80 anos, com muita dificuldade, subiu lá para o palco, não levou nada. E por incrível que pareça, começou a recitar também o Salmo 23. Palavra repetida, pastor. Pastores que estão aqui, né? É igual nosso pastor disse há pouco dias, que ele tem preocupação com a mensagem repetida, né? Tem hora que a gente, humanamente falando, a gente preocupa mesmo, mas quando Deus quer, Ele usa do jeito que Ele quer, não importa, Ele faz o que Ele quer, pronto e acabou. Né, pastor Ezequiel? A gente preocupa mesmo, mas quando o Senhor quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele acaba fazendo só o que Ele quer mesmo. Aí, de repente, o velhinho, Salmo 23, alguém de certo estava lá no auditório, a pessoa, mas de novo, aquele velhinho com as mãos trêmulas, falando com toda a convicção da alma, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele não cobrou nada, ele expôs com convicção, ele é o meu pastor, e nada. E de repente foi indo, e aquele velhinho foi enchendo de gozo, aquelas palavras foram se tornando doces, o Espírito Santo foi trazendo ali de repente a transferência daquelas palavras, daquele velhinho para o coração daquela plateia toda. Quando ele terminou a última frase, todo o auditório ficou de pé e aplaudiu aquele velhinho. Aí o que estava conduzindo o recital não aguentou. Falou, gente, o que aconteceu aqui? Que eu não estou entendendo nada. O moço que havia lido a palavra, primeiro, olha, gente, eu vou explicar o que aconteceu. Peço desculpas. Eu conheço apenas o salmo, mas esse senhor conhece o pastor. A diferença foi essa, vocês me desculpem. É diferente, irmãos. Então, aqui, expor a palavra é uma coisa, agora usar ela, ter autoridade, autonomia, para usar porque está vivendo é outra coisa. Isso gera relacionamento com Deus, né? É importante. Observando aqui, irmãos, ainda, o sem igreja, olha aqui, quando eu falei nos transeuntes que ficam andando demais, o sem igreja, apostasia gera isso, ó. Não existe no Novo Testamento qualquer menção de cristão sem igreja. Vocês já acharam lá? Na casa de um ou na casa de outro, mas estavam congregando, né? Já é perceptível que não atraímos facilmente o sem igreja, ou sem religião. Irmãos, coisa mais difícil é trazer um crente que está em casa para a igreja. Os que já são considerados crentes sem igreja. Aqui, temos um novo desafio aqui, ó. Pregar ao sem religião, né? Estes não são ateus, são descrentes da igreja. Isso é um desafio. Vamos ver por que é um desafio? Olha aqui, a nova denominação que eu já até passei isso aqui em um seminário, que mais está crescendo hoje, ou seja, é a do sem igreja. O fenômeno não é só brasileiro, olha bem. Os sem igreja considerados também de não religiosos, já são considerados a quarta maior religião do planeta. 7,68 milhões de adébitos já são os que já foram frequentadores da igreja e estão em casa, irmã Letinha. Não desviou de vez, né? Nem pode falar nisso, né? 12% da população mundial. Vê se isso não é desafio, irmãos. Olha aqui. Essa foi na Califórnia, essa pesquisa. Revela 3 principais razões pelas quais essas pessoas não querem mais saber da igreja. A gente tem que ver o lado deles também. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para trabalhar. Será por que eles não querem saber da igreja? Rapidinho, olha aqui. Primeiro, eles a acham chata, parece que todo dia é a mesma coisa, né? Especialmente os sermões, as mensagens não se relacionam com a vida daqueles que a frequentam, quer dizer, fala, mas as pessoas parece que continuam do mesmo jeito. Não tem gente por aí que fala isso? Falam, mas vive outra coisa. É o repertório que eles têm, irmãos. A segunda observação, o porquê? Os membros da igreja não são amigáveis
não é o nosso caso. Graças a Deus que o pastor Voltaire está recebendo muito elogio, né? Eu sei que ele sabe conduzir toda honra e toda glória para Jesus. Tem igrejas aí, irmãos, que a gente entra, misericórdia. Do jeito que entra, sai, parece que as pessoas nem veem a gente. É o que eles reclamam, são pessoas que vêm carentes de aconchego, de um aperto de mão, de pelo menos serem vistas, mas não são, então eles afastam. A terceira, essa questão da televisão está complicando demais, irmãos. Olha ali, eu coloquei até, sublinhei aqui em branco, né? Olha que a terceira reclamação é que a igreja está mais interessada no dinheiro deles do que neles. Por quê? Por causa dos apelos constantes financeiros dos teleevangelistas. Criar esses parceiros aí, o pastor está dando um trabalho terrível. Cobre, chora. Aí, de repente, eles estão em casa só sendo crente pela televisão, escuta aquilo lá, pensa, lá também na igreja vai ser do mesmo jeito. Não sabendo que, de repente, né, graças a Deus, temos prestações de conta, temos trabalhos que estão sendo prestados de forma transparente. Não é o nosso caso, mas muitos estão olhando por isso aí. Agora, irmãos, aí está o desafio para nós. E agora, como nós vamos fazer diante de uma situação dessa? Eu preciso frequentar uma igreja local? A salvação individual, é claro, tem gente que fala isso, é um argumento. Paulo diz que cada um será julgado perante o tribunal de Cristo, individualmente, não coletivamente. Outro argumento, a igreja não salva, mas eu aprendi uma coisa, ela não salva, mas ela reúne os salvos. Quem é salvo tem prazer de estar na igreja. Não é isso? Observamos aqui, é pelo sangue de Jesus que recebemos a remissão dos pecados. É claro que não é pela igreja, é pelo sangue, mas ele é o cabeça, é o dono da igreja. Ela não morreu por nós, mas sim, a igreja não morreu por nós e não é capaz de nos salvar, é um argumento que eles têm também, mas o dono dela sim. Observamos aqui, irmãos, quando se trata da responsabilidade de participar de uma igreja, uma congregação local, o Novo Testamento não deixa dúvida. Além de muitos exemplos do livro de Atos e referências nas epístolas, encontramos aí o que está em Hebreus, né? Aos Hebreus claramente condena a atitude, o autor aí condena a atitude de pessoas que deixam de se congregar porque negligenciam seu papel importante na edificação mútua. Olha o que está nesse versículo para confirmar o que nós falamos. Olha lá. Ou seja, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora vem o versículo para encerrarmos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Esse comentarista, esse autor já estava vendo isso acontecer. Aquela época. Não vamos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, o porquê que nós temos que congregar? Por que nós não podemos apostatar-se ao ponto de abandonar, de se retirar da igreja, ou perdermos o relacionamento com o Senhor mesmo dentro dela? É porque nós estamos aqui não é só como meros espectadores, pessoas que só recebem. Cada um de nós aqui, nós temos uma função. Eu me lembro da história daquela zeladora da igreja, que todas as manhãs, quando ela pegava aquele pano para tirar o pó dos bancos, ela já começava limpando banco por banco e dizia, Senhor, abençoa a pessoa que vai sentar aqui hoje à noite. Senhor, limpa a vida dessa pessoa, tirando toda a impureza, como eu estou tirando o pó desses bancos. Quer dizer, aquela porteira, ou seja, aquela zeladora da igreja, ela estava fazendo algo especial. Se todos nós viermos para cá, com a intenção de que somos parte desse corpo, e que o cabeça é o Senhor Jesus, irmãos, essa igreja será cada dia mais uma bênção. E o que é que vai acontecer? Nós não seremos egoístas de ficarmos com esta grande bênção só para nós. Esta igreja será uma grande bênção, mas nós também seremos, como igreja, bênção na vida de muitos que estão lá fora. Muitos que estão desanimados da igreja. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra ela falou muito forte no meu coração primeiro. Vamos fazer um propósito sério. É começo de ano, a gente tem mania de começar mesmo. Mas vamos ver se esse começo prevalece. Vamos frequentarmos direitinho a igreja. Vamos ajudar naquilo que vier
nas nossas mãos para fazermos. Vamos orar pelos que estão na linha de frente. Vamos orar por aqueles que estão afastados aí, que a apostasia já está tomando conta deles também. Amém, irmãos? Os irmãos assumem comigo essa responsabilidade? Vamos buscar aqueles que estão já perdendo o relacionamento com o Senhor. E nós que ainda temos esse relacionamento, vamos valorizar mais e mais. Amém? Vamos agradecer o Senhor, assentados mesmo? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de nós termos meditado, Senhor. Ainda que esta palavra nos confrontou, Senhor. Mas nós precisamos realmente de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que a cada dia o Senhor tem uma mensagem nova, diferente. Senhor, nos dá graça nas nossas limitações, para que possamos sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E que possamos ombrear, Senhor, com o anjo desta igreja, com aqueles que estão na linha de frente, para que nós possamos, Senhor, alcançar um número maior e alcançarmos qualidade a cada dia, para que o seu nome seja glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Agradeço a oportunidade.